Nós vamos fazer aqui, montar nossa mesa para iniciar os nossos trabalhos. Vamos receber com muito carinho, com muitas palmas, o professor Alduir José Klamer, que é o coordenador do SINT Santa Catarina. Ela que está nos recepcionando aqui na sua casa, professora, coordenadora do SINT regional aqui de Jaraguá do Sul, Marisa Berren Viana. Professor, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, professor Gilmar Soares Ferreira. Representando o CSP com Lutas, professora catarinense, professora Joaninha de Oliveira. Nós queremos agradecer a presença de muitos companheiros aqui do sindicato, sindicatos de Jaraguá do Sul, sindicatos aqui da região, sindicatos de Santa Catarina, representantes da direção estadual da CUT. Nós queremos chamar com muito carinho a professora e presidenta estadual da CUT Santa Catarina, professora Ana Júlia. Diretas, greve geral dia 30 de junho, reforma da Previdência, não, reforma trabalhista, reforma da Previdência, rapidamente. Nós convidamos para fazer uso da palavra, professora de luta, professora Joaninha de Oliveira, representando o CSP com Lutas. Fala, professora. Boa tarde às camaradas professoras, aos professores, aos jovens, aos mais antigos, a todos os lutadores que aqui estão. É com muito orgulho que eu represento nessa mesa a CSP com Luta, Central Sindical e Popular, para saudar esse congresso. Eu, como sou também de Santa Catarina, hoje estou em São Paulo por conta da tarefa dada pela CSP com Lutas, mas participo dos eventos aqui, não poderia deixar de participar desse congresso. Queria iniciar minha fala fazendo uma saudação. Nós vamos ter 3 dias de debates, nós vamos poder depurar e talvez chegar a uma síntese, porque nesse momento o grande desafio que está dado aos trabalhadores desse país, aos desempregados, às mulheres, aos negros, é a tarefa da unidade. Nós viemos num momento muito importante para a classe trabalhadora, que teve aí no marco mais recente, 8 de março, 15 de março, 8 de março reunindo milhares de mulheres no mundo com um corte classista, 15 de março com a paralisação nacional da educação e diversos outros setores, 28 de abril, 31 de março e 28 de abril, a maior greve geral desde 89. Então, os trabalhadores do Brasil disseram não às reformas, abaixo as reformas, sindical, trabalhista, no ensino médio, todas as contra-reformas que assim os dizem, e fora Temer, abaixo esse governo. Esta era a unidade que estava colocada para as centrais sindicais. Nós defendemos na CSP com Lutas que se marcasse imediatamente uma outra greve geral. Não teve acordo com as centrais, então nós marcamos o Ocupa Brasília. E eu tenho orgulho de dizer que eu estava lá com gás de pimenta no caminhão das centrais, que estava na frente, muitos daqui provavelmente estavam lá, e a gente viu o que é a repressão, de que forma o governo Temer e a Polícia de Brasília e os governos tentam nos
atacar, responder para mais de 100 mil pessoas com bala, inclusive bala de revólver. Agora nós estamos, para poder não deixar de dizer, nós estamos num momento muito delicado. Queria dizer ao companheiro que está chamando lá direta já, que exatamente esse é o momento delicado. Na medida em que as centrais se reuniram no dia 5 de junho e marcaram que, pela unidade da classe trabalhadora e a demonstração que tem embaixo, de que os de baixo não conseguem mais viver e nem suportar mais os de cima, que é preciso que os de baixo se unifiquem na luta, existe uma outra direção colocada que, no nosso entendimento, está equivocada, porque pode e já está esvaziando a greve geral do dia 30 de junho, que é uma frente política que busca como grande tarefa direta já, fazendo alusão à década de 80. Nós dizemos o seguinte: a grande tarefa que tem nos sindicatos, eu sinto, é construir a greve geral do dia 30, porque só na luta direta, só na ação de rua, é que a gente consegue derrubar o governo. Se vier e estiver imposta neste Brasil, um movimento forte de direta já, nós não podemos dizer que direta já é suficiente. Nós temos que dizer eleições gerais, porque esse congresso de corruptos não pode passar imune. Nós temos que dizer eleições gerais para presidente, eleições gerais para os deputados, eleições gerais para o Senado, e que nenhum corrupto possa participar. E dizer bem forte: abaixo as reformas, abaixo o governo Temer. O Temer está pendurado, mas o Supremo Tribunal já foi lá e mostrou a serviço de quem está a justiça e deu uma sobrevida ao Temer. Então, é esse movimento que tenta tirar a garra daquilo que clássicos, dirigentes de revoluções já disseram: a greve unifica os trabalhadores, a greve junta os trabalhadores. O que muda a relação é o poder, mas a greve ensina os trabalhadores como melhor e mais forte enfrentar o capital. Então, saudando aqui, dizendo que a tarefa nossa desse congresso é sair com um manifesto, convocando todos os trabalhadores em educação para a greve geral do dia 30 de junho, abaixo a Temer, prisão, confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores, não importa quem seja. Todos aqueles que nos roubaram e que hoje está aí, colocado nesse país, com 20 milhões de desempregados, com mulheres, com os trabalhadores em educação não sabendo mais o que fazer da vida, porque continuar nessa profissão que é uma profissão digna, porque nós trabalhamos com gente, e receber dos governos o que está acontecendo, que é ataques e mais ataques. A educação é lutadora. Os trabalhadores em educação pararam no dia 8, pararam no dia 5, nacionalmente, e pararam no dia 28, e também estavam em Brasília, e viajaram 44 horas em ônibus, viajaram de vários lugares do país, para dizer, junto com os demais movimentos populares e trabalhadores, que aquele congresso corrupto merece fogo, como foi feito no Paraguai. E não é coisa de vandalismo, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo simbolicamente, nós não podemos ir para Brasília, mas nenhum dia abraçar congresso, visitar parlamentar corrupto. Nós temos que dizer abaixo esse congresso, eleições gerais. Mas, antes disso, entender que só vai ser possível se a classe trabalhadora, e foi isso, a força da classe, fez entrar em cena a maior corrupção de Temer. A força da classe derruba Temer. Só a força da classe derruba Temer. Não vamos desviar a atenção, porque a democracia em que a gente vive é a democracia dos ricos. A democracia que só serve para os ricos. São 318 milhões de jovens de 25 a 29 anos, mortos de 2005 a 2015. Na sua grande maioria, negros. A juventude que está jogado ao léu. A juventude em que a gente convive, em que a gente vê dentro da escola, que a gente tenta fazer de tudo enquanto trabalhador em educação, e fazemos mesmo, e por isso merecemos ser, pelo menos pela sociedade, e por vários valores, ter a nossa profissão como uma profissão de trabalhador, que produz o conhecimento, que socializa o conhecimento, mas que também ensina o aluno, e o maior ensinamento é esse,
que para ele viver numa sociedade capitalista, ele tem que destruir o capitalismo. E para destruir o capitalismo, ele tem que estar unido com outros trabalhadores. E estando unidos com outros trabalhadores, ele tem que ver que essa sociedade não serve, que a sociedade que nos interessa é a sociedade sem explorados e exploradores, a sociedade socialista, onde a riqueza é socializada, onde o conhecimento vai servir para outras coisas de maior desenvolvimento. Um grande abraço a todos, nós estaremos aqui nesse dia e eu direi, fora Temer, greve geral, 30 de junho. Obrigado. Obrigado, professora. Fora Temer! Fora! Nós vamos convidar agora a professora, presidenta da Central Única dos Trabalhadores, aqui de Santa Catarina, Ana Júlia Rodrigues. Boa tarde, companheiros e companheiras, professoras e professores, cumprimentando a mesa, a professora Joaninha, representando o Conlutas, professor Gilmar, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a companheira Marisa, coordenadora do Sinti Regional de Jaraguá, que nos recebe para esse belíssimo congresso, e cumprimentando o companheiro Aldoir, coordenador geral do nosso sindicato. E hoje, estando aqui, falando em nome da Central Única dos Trabalhadores, como a primeira mulher presidenta e professora, é com orgulho que a gente vem para um congresso do Sinti, aonde nós vamos estar discutindo, sim, políticas educacionais, política sindical, aonde nós temos um compromisso muito grande enquanto professores e professoras na sala de aula, de transmitir o conhecimento científico. Mas também temos a responsabilidade de falar com os nossos alunos, com os nossos pais, sobre as questões políticas do país. Nós não podemos deixar de conversarmos e dialogarmos com este governo que veio para retirar nossos direitos e que nós dizíamos que era um golpe contra a classe trabalhadora, que era um golpe que estava armando desde 2013, quando foram às ruas. Talvez a gente tenha menosprezado aquele movimento. E aquele movimento, ele continua. Hoje as panelas não estão nas ruas. Hoje as panelas estão no judiciário. O que vocês acompanharam no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, quando julgou a chapa Dilma e Temer. Lá se comprovou que era o golpe, porque os mesmos que defenderam o impeachment, defenderam o Temer. E por que defende Temer hoje? Por que nós somos fora Temer? Eles defendem para fazer a reforma da Previdência, para fazer a reforma trabalhista, porque muitos de nós, quando falamos da Previdência, nós sabemos quem atinge. Atinge nós, trabalhadores da educação. Ele tentou amenizar, dizendo que ia reduzir a idade. Mas e quando fala da reforma trabalhista? Muitos de nós pensam, não, mas eu sou servidor público, eu não tenho nada a ver. Tem sim, quando o governo diz que a relação de trabalho, que o próprio teatro nos colocou hoje, a terceirização, a hora trabalhada, que você pode com uma mão tocar a máquina e a outra tocar o sanduíche, comer o sanduíche, ter um intervalo de meia hora para o almoço. Isso não é à toa que o Temer está lá. É para fazer isso, Joaninha, é para aprovar a reforma da Previdência, é para aprovar a reforma trabalhista, o negociado sob o legislado. Enfraquecimento das nossas entidades sindicais. E o que a direita, o que esse judiciário diz? Ah, porque as centrais estão preocupadas com o imposto sindical. Não é isso não, companheiros. É a reforma da Previdência. Nós temos que ser contra a reforma da Previdência, da reforma trabalhista, contra a reforma do ensino médio, contra a lei da mordaça, que muitos de nós que estamos na sala de aula estão sofrendo por isso, pela lei da mordaça, que não se pode nem falar na questão de gênero na sala de aula. Vocês imaginam como é que vai ser para negros, para homens, para as mulheres, com esse governo
com esse congresso machista, homofóbico que nós temos. Não basta dizer fora Temer, é verdade, não basta. Agora nós precisamos uma constituinte, que a gente faça o debate de uma reforma da Constituição, sim, que defendemos uma reforma política, que nós precisamos fazer esse debate com toda a sociedade. Mas para isso, eu acho que quando a gente faz tudo essa conjuntura, nós da educação somos uma categoria que estamos nas ruas sempre. Fomos forjados nas ruas, fomos forjados em greves, e este ano nós conseguimos 8 de março, 15 de março, Joaninha, acho que tu trocasse ali, foi 15 de março e o dia 28 de abril, que foi grande nesse país. E em Santa Catarina, nós conseguimos parar 37 pontos de rodovias e da BR-101, Gilmar. Nós paramos mais de 5, 6 pontos da BR-101 no estado por 1 hora, por 2 horas. Demos prejuízo para o capital, não é isso que nós queremos, companheira Joaninha, dar prejuízo para o capital? Conseguimos. O comércio de Florianópolis amanhã toda sem trabalhar, o comércio de Criciúma, o comércio de Chapecó, em várias cidades do estado de Santa Catarina, o comércio não vendeu nada. E ouvi um mensageiro da direita na TV dizer que o comércio de Florianópolis teve 80% de perda no dia 28, companheiros. Para nós foi uma vitória a greve, foi uma vitória aonde o transporte parou, aonde os trabalhadores, respeitamos todas as categorias, porque se nós queremos fazer greve geral, nós temos que todas as categorias paralisar. E o dia 28 foi isso em Florianópolis e em várias regiões. Mas nós precisamos ampliar, nós não podemos parar. 24 foi um exemplo de luta, de solidariedade, porque essas greves não foram construídas só com a CUT. A CUT foi a central que estava na frente, na linha de frente, é verdade. Mas nós construímos a unidade, e a unidade não no discurso, a unidade na prática, porque nós fomos construir com todas as centrais. E apesar de ter algumas que não vêm na mesa e depois deixam a gente com o pincel na mão, como aconteceu em Brasília e em outros estados quando a gente faz atividade. Mas nós sabemos quem está do lado da classe trabalhadora. Nós não vamos desistir, porque para fazer a revolução, para fazer greve geral por tempo indeterminado, nós precisamos contar com conlutas, com a CTB, com a CUT, com a Intersindical, com a Força, entre aspas, com a Nova Central e com a UGT. Nós precisamos. Se eles não vêm, nós temos que buscar a base deles, porque a base deles querem fazer greve. E o dia 30 nós vamos fazer greve sim. Apesar de ontem ter chegado uma correspondência que não agradou muito, mas nós, em Santa Catarina, chamamos greve, o nosso panfleto está chamando greve para o dia 30. Então, o caminho nosso para derrotar Temer, para derrotar Colombo no estado de Santa Catarina, não basta dizer fora não. Nós temos que ir lá para dentro para esse impeachment, fazer as denúncias contra Colombo, porque temos provas, né, deputado Dirceu e deputada Ana Paula que estão aqui, e a deputada Luciane. Nós temos prova que o Colombo pedalou e não foi uma calói não, e pedalou muito. Dinheiro da educação e da saúde, que deveriam ser aplicados na educação e da saúde, que Colombo desviou. E parece que no estado não está nada acontecendo, mas nós estamos lá na Assembleia com mais de 50 entidades pedindo o impeachment de Colombo. E o dia 28 nós vamos fazer isso. Dia 28 nós vamos fazer um ato político para pedir o fora Colombo, mas o fora Colombo dentro do impeachment, mostrando que ele cometeu crime contra os catarinenses. Por isso, esse congresso, esse 15º congresso, tem que sair com a greve geral do dia 30, com a pauta unificada, com o discurso e a pauta unificada, para nós podermos dizer fora Temer e para diretas já, contra as reformas da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a reforma do ensino médio e a lei da mordaça. Um bom congresso a todos nós e boas lutas para todos. Obrigado, professora Ana Júlia. Lei da mordaça? Não! Lei da mordaça? Não! Lei da mordaça? Não!
Nós vamos convidar... Só um pouquinho, eu não fugi da aula de matemática, é 11º, desculpa. 11º Congresso do Sindi. Convidamos o professor Gilmar Soares Pereira, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para fazer uso da palavra. Muito boa tarde a cada companheiro e companheira presente aqui na abertura desse 11º Congresso. Queria saudar aqui a mesa em nome do companheiro Aldoir, né, que coordenador-geral desse sindicato. Agradecer aí pelo esse belíssimo início de evento. Saudar a todos e todas, saudar a direção, toda a direção do Sindi Santa Catarina. Quero saudar os integrantes, né, da direção da CNTE. Aqui nós temos dois companheiros, o companheiro Vieira e a companheira Marta Vanelli, né, que brilhantemente atua lá na direção executiva da CNTE. Quero saudar também os integrantes, né, do Conselho Nacional de Entidade, que se reúne lá em Brasília. Já lembrando que na semana que vem nós temos um seminário nacional que vai divulgar, são 2 pesquisas da CNTE, uma do PROIFES e outra da CONTE, sobre privatização e mercantilização da educação no Brasil, educação básica, profissional e superior, uma realidade que nós precisamos conhecer. E na sequência nós realizaremos o Conselho Nacional de Entidades, portanto vamos nos encontrar lá de novo, né, Aldoir? E no dia 20, no primeiro dia do seminário, nós vamos participar de um esquenta lá na rodoviária de Brasília, chamando para a greve geral do dia 30, né, de acordo com a convocação unitária aí das centrais sindicais. Não é? Eu trago aqui, professor Aldoir e todos os congressistas, o abraço do professor Heleno, que em função de agendas assumidas anteriormente, não pôde estar aqui, mas ele mandou dizer de que no primeiro momento que for possível, virá aqui ao Sindi Santa Catarina, né, para congratular com vocês toda a luta, né, toda a participação que a companheirada do Sindi tem feito, principalmente nesse tempo de muita mobilização da nossa presença lá em Brasília. Companheiros, companheiras, ainda saudar todos os parlamentares presentes, na pessoa do deputado federal Pedro Kizai, e agradecer todo o apoio que ele tem dado à luta nacional em defesa do Plano Nacional da Educação, nosso grande companheiro lá em Brasília, na CNTE. Muito obrigado, em nome dele saúdo todos os parlamentares e as parlamentares que estão aqui presentes. Companheiros e companheiras, atentemos para o tema do congresso de vocês. Resistência e luta em defesa da democracia e contra os ataques à educação. Este tema só terá sentido se ele for compreendido dentro do contexto no qual nós estamos inseridos. Um verdadeiro cerco ao Estado de Direito, especialmente às políticas públicas que atendem a maioria da população, saúde e educação, como direitos subjetivos à condição redentora do ser humano. Sem educação e sem saúde, a condição humana está condenada, né, à morte, ao fracasso. Por isso eu queria lembrar que nós estamos realizando esse congresso, vocês estão abrindo esse congresso, num cenário de muitos fatos que devem nos preocupar, mas eu queria trazer à memória 2. O primeiro dele é o daquele rapaz tatuador, que juntamente com uma outra pessoa, julgou e condenou sumariamente um jovem por causa de uma possibilidade de roubo de uma bicicleta que iria acontecer. Chama a atenção disso, porque tatuar na pele de uma pessoa a palavra de ladrão e vacilão, na condição social daquele menino, que inclusive notícias depois disseram que é alguém dependente de psicotrópico, que toma remédio controlado, que portanto não tem assistência médica adequada, que provavelmente não teve as condições de estudos adequadas, que provavelmente não conviveu no seio de uma família que lhe ofereceu segurança, uma série de coisas que inclusive grande parte das crianças que nós acompanhamos no dia a dia da escola pública, da nossa escola pública, padece dessas mesmas condições. Mas alguém da sua mesma condição
ousou atrair para si a condição de julgar e condená-lo sumariamente. Esse fato não pode passar em branco nas nossas reflexões. Portanto, este fato revela uma das faces do nosso país, em que a violência da negação de direito, como se já não bastasse a violência da negação de direitos, se soma à violência que, pelas condições sociais e políticas que nós estamos vivendo, somos nós, os pobres, que fazemos violência contra nós mesmos. Um outro fato é o fato de que o IBGE divulgou nos últimos dias de que o trabalho infantil na faixa etária de 5 a 9 anos voltou a crescer no nosso país. Nós que vínhamos numa tentativa de escalar, né, uma trajetória de garantir direitos, com o último das grandes tentativas na questão do Plano Nacional de Educação, voltarmos a conviver com o crescimento do índice de crianças no trabalho infantil, seja dentro de casa, seja no trabalho da própria família, ou seja nos semáforos das ruas, seja com uma caixa de engraxar sapato, com uma caixa de vender refresco, din-din, picolé, seja lá o que for, mostra de que provavelmente nós estamos de voltas com o fracasso que a gente pensava ter iniciado uma superação a partir de 2003, com todas as contradições do processo histórico e político que vivemos. Um congresso como o do Sint, iniciando hoje, não pode deixar de levar em consideração essa realidade. E aí vivemos a grande contradição. Parece que a regra hoje da sociedade é quem é corrupto é que tem liberdade de agir. Um governo corrupto se instala no poder. Os tribunais de contas, Supremo Tribunal Federal, STE, Tribunal Eleitoral, as nossas câmaras, Câmara Federal, o Senado Federal, todos abaixam a cabeça. Uma mídia condiciona o povo a ir para a rua e sair da rua ao seu bel interesse. Uma elite empresarial, aliado a um judiciário também que vende sentenças, assegura a permanência de um governo que mente deliberadamente acerca da questão de direitos, dizendo que vai defender quando as reformas vêm para destruir direito. O governo executa um programa de reforma que fará o povo retroceder, provavelmente ao século XIX. Na educação, a mentira veiculada pela TV tenta nos convencer de uma reforma de ensino médio que vai retirar direito do ensino médio. Quase 70% dos municípios desse país só tem uma escola de ensino médio. Que opção de itinerário formativo vai ter os nossos jovens? Deles eu tenho 3 filhos, que em 4 ou 5 anos chegarão no ensino médio, na escola pública. O ataque mais recente da intervenção no Fórum Nacional de Educação, e vocês acompanharam 2 semanas atrás, nós, enquanto integrantes da sociedade civil, anunciamos a retirada do Fórum Nacional de Educação porque ele se tornou um fórum ilegítimo. O ataque do governo do golpista Michel Temer, desconstituindo o processo da CONAI 2018. Não esperem, mesmo que aconteça. A CONAI 2018 vem para tornar o Plano Nacional de Educação uma mera carta de intenção, assim como o Fernando Henrique tornou o Plano Nacional em 16 de janeiro de 2001. Na reunião em que nós, e o professor Heleno era o presidente do Fórum Nacional de Educação, em que nós discutimos, né, um novo texto referencial, uma vez que o governo não aceitava o termo golpista, e uma proposta de texto referencial que o governo não fez nenhum esforço para que ele fosse produzido, ou fizemos de forma voluntária, mas no acordo de tentar realizar a conferência, porque ela é garantidora da condição do Plano Nacional de Educação, o governo simplesmente destacou todos os itens referentes ao financiamento da educação.
Portanto, está claro para nós de que em curso está a anulação da lei do Plano Nacional de Educação. Esta lei que é resultado de 2 grandes conferências, de mais de 10 milhões de pessoas envolvidas. Todos nós participamos. Na verdade, o que está em voga hoje é um projeto que visa repassar recursos para a elite, visa garantir o mando empresarial, por isso o projeto Uma Ponte para o Futuro, que norteou o golpe instalado no país, de garantir às empresas, como no teatro, que belíssimamente nós vimos aqui hoje, lucro a qualquer custo, inclusive ao custo da vida humana. Portanto, o desafio que está colocado para nós, como ataque à educação, é as políticas de privatização, de terceirização e, pasmem, a militarização de escolas. Esse é o desafio que está colocado para nós enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação. Porque o projeto Escola Sem Partido é apenas, né, o cimento que vai dar liga a esses projetos que visam tirar e sonegar direitos à população. A mesma questão é a Base Nacional Comum Curricular, que com certeza vocês vão debater com palestrantes que eu vi na lista aqui. Vou encerrando dizendo para vocês de que o tema deste congresso, resistência e luta, tem que ser a ordem da nossa condição de classe trabalhadora, agora muito mais. Cada um de nós aqui, se não voltarmos para a nossa escola, para a sala de aula, para o espaço, né, de onde nós trabalhamos, seja como professor e funcionário, e não fazermos valer a resistir a esse golpe, lutar para que ele seja, né, finalizado, contra a emenda constitucional 95, fora Temer, pelas diretas já, por uma nova por uma constituinte que possa garantir de fato direito à população. Se nós não fizermos isso, nós podemos nos comparar àquela condição que Rubem Alves escreveu no livro Conversas com Quem Gosta de Ensinar, em que ele comparava, né, os educadores ao Jequitibá. Né, vocês devem ter uma árvore mais histórica aqui, né? Mas aquela que deita raiz na terra e que a sua copa confere rumo e identidade. Não é? Lá em Mato Grosso é castanheira. Né? Ou nós seremos, se nós não fizermos a significação do que está acontecendo hoje na escola, nós seremos aquilo que Rubem Alves chama eucaliptos. Planta que se planta em série, que tem o efeito de desertificar o solo, né, de esterilizar a todos, porque não significa a realidade que precisa ser transformada. Por isso, nós da CNTE temos o grande desafio, tivemos o grande desafio no início do ano, e não abrimos mão dele, de no momento em que a classe trabalhadora padecia de um descrédito, de não voltar às ruas, nós chamamos a greve geral a partir de 15 de março, com o dia 8 de março, com a grande referência de mobilização, porque nós apontávamos que a reforma da Previdência iria atingir na educação, principalmente as mulheres, porque elas constituem 85% do quadro de pessoal na educação. E por último, nós continuaremos chamando as mobilizações necessárias e também a necessidade de nos envolver nas lutas da educação, como por exemplo agora a organização dos fóruns populares, né, dos fóruns Nacional Popular de Educação, a mesma coisa nos estados e municípios, e a Conferência Nacional Popular de Educação, para que possamos denunciar todo o ataque que nós estamos assistindo hoje ao Plano Nacional de Educação. A CONAP já está marcada, lá para abril, né? Portanto, nos próximos dias, agora no dia 20, às 18 horas, lá em Brasília, vai ser o lançamento da CONAP, no evento, né, lá da CNTE, do PROIFES e da CONTE, onde estaremos lançando a pesquisa. Estaremos fazendo também o lançamento da CONAP, da Conferência Nacional Popular de Educação. Esse é um desafio para cada um de nós. Que, né, todas as entidades filiadas à CNTE possam, de fato, abraçar essa condição, porque ela é a condição de nós resistirmos à retirada de direitos, né, que está pautada hoje no país, através desse governo indecente, ilegal, imoral, e que precisa, né, receber a resposta do povo à nossa
à altura, né, principalmente de quem sempre faz a luta em torno do direito à educação, que somos nós, os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Parabéns à direção do Sinte, parabéns à companheirada aqui da categoria, da base do Sinte, parabéns a todos vocês que estão realizando esse congresso e que as resoluções aqui possam apontar para que a gente saia daqui mais fortalecido ainda na luta por direito. Nos encontraremos na luta sempre. Forte abraço. Obrigado, professor Gilmar Soares Pereira, da CNTE. Nós queremos agradecer a presença do pessoal da imprensa que está cobrindo o nosso evento, citando aqui 2 jornalistas do movimento sindical aqui de Jaraguá do Sul e região, o Sérgio Romerich e a jornalista Maria Helena de Moraes. Sintam-se à vontade. Para dar as boas-vindas, ela que está nos recebendo aqui na sua cidade, vai falar em nome também de todos os coordenadores regionais do Sinte, são vários que estão presentes aqui nesse evento. Eu gostaria que os coordenadores regionais ficassem de pé, por favor. Os coordenadores regionais. Tá, vamos, uma salva de palmas. São os representantes dos Sintes nas várias regiões do estado de Santa Catarina. E nós vamos ouvir, para falar em nome dos coordenadores regionais, a professora, coordenadora regional aqui de Jaraguá do Sul, Marisa Berren Viana. Salva de palmas para a professora Marisa. Boa tarde a todos que compõem a mesa para esse 11º Congresso. Obrigada a todos os presentes. Nós temos mesmo que lutar e resistir. A nossa luta tem sido nas escolas, indo e falando com os professores, dando retorno a eles, incentivando, informando, formando. Nós temos cursos de formação, aumentando os nossos coordenadores. Jaraguá do Sul já tem coordenador para Xereder, para Guaramirim, para Corupá. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar em todos os lugares para mostrar para as pessoas o que nós temos. Nós sabemos que a classe trabalhadora está sofrendo ataques a nós. A reforma do ensino médio, a privatização da educação, o congelamento dos gastos públicos, a reforma da Previdência. Todavia, mesmo com tantas dificuldades, a luta se faz necessária. O presente congresso é uma dessas maneiras. A categoria trabalhadora da educação deve sempre se informar. E o congresso é uma forma deles. Para findar a minha fala, queria agradecer aos que estiveram envolvidos na organização do congresso e que esse congresso seja palco de inúmeras mudanças através dessas informações, formações, discussões, incansável luta. Obrigada a todos, que tenhamos um bom congresso. Obrigado, professora. Fora Temer! Quem vai para a greve geral, levanta o braço! Nós vamos convidar eles que estão diariamente ocupando o espaço político, defendendo muitas bandeiras do Sinte, seja na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, seja na Câmara dos Deputados, envolvidos no embate, naquele espaço na defesa da educação pública. Então nós queremos chamar gentilmente para usar a palavra, tá, nossos deputados estaduais e nossos deputados federais, aos quais peço uma salva de palmas. Nós queremos chamar a professora, enfermeira, a professora Ana Paula Lima, nossa deputada estadual, para que possa usar aqui do púlpito para falar com vocês rapidamente. Salva de palmas para Ana Paula.
obrigada, muito boa tarde a todos, a todas. Será que eu sou mais baixinha? Obrigada. Quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa o Aldoir, que é nosso coordenador geral do Sinte, a Marisa, nossa anfitriã, e em nome dela cumprimento todos os coordenadores regionais, ao Gilmar, aqui representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, minha querida amiga Ana Júlia Guerreira, presidenta da nossa Central Única dos Trabalhadores, a Joaninha, representando aqui o Conlutas, aos parlamentares Pedro Cruzai e Décio Lima, que estão guerreiros no Congresso Nacional, fazendo a defesa de homens e mulheres, naquele local que nos envergonha muito, aos meus colegas deputados Luciane e Dirceu, que se fazem presente na Assembleia Legislativa, que não é muito diferente das lutas que travamos naquele espaço político, das conquistas que tivemos, nas conquistas que precisamos ter e também nos enfrentamentos a esse governo do Raimundo Colombo. A pauta política dominante, queridos mestres, ela é machista, fundamentalista e tende à regressão. Por isso que nesse 11º congresso de vocês aqui, aonde temos muito orgulho de participar, na abertura desse congresso, das entidades, que contribuiu, principalmente essa entidade que contribuiu muito na luta pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho certeza que durante hoje, amanhã e depois, vocês têm muito a debater, vocês têm muito a trocar de experiências aqui, e tem muita coisa para a gente fazer junto, com unidade, porque os enfrentamentos que temos pela frente ainda não terminou. O governo desse impostor, Michel Temer, que está aí, que durante todo um ano fez muitas mudanças que atrapalharam a nossa vida, principalmente dos mais necessitados, nós precisamos resistir. Durante 3 dias, nós temos um dever, além de debater as questões da educação, nós temos que também prever o que tem pela frente. Tirar a corda do pescoço, como frisou aqui no teatro, a corda desse povo que está mais sofrendo, muito mais do que nós. A luta, sempre, resistir é preciso. Parabéns a todos e a todas vocês. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Convidamos para fazer uso da palavra também, prestigiando o nosso evento, deputado estadual Dirceu Dresch. Muito bem, eu quero saudar cada companheiro e cada companheira de luta que está neste plenário, neste congresso, e cumprimentar também a todas as lideranças da mesa, em nome do Aldoir, da Ana Júlia, nosso presidente da CUT, o companheiro também da federação, enfim, todas as lideranças que estão na mesa. Eu vim aqui hoje porque no dia a dia nós estamos também acompanhando a luta de vocês na Assembleia Legislativa. Eu tenho uma caminhada longa, e aqui poderíamos sintetizar, Ana Júlia, a nossa luta da caneta e a enxada, que é a nossa luta histórica da agricultura familiar, a luta de classes, onde trabalhadores do campo e da cidade são atacados historicamente com os seus direitos, e agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, mas também nós precisamos aproveitar este momento de nos unificar cada vez mais, construir as grandes lutas que nós fizemos já durante este ano, já citadas aqui, das greves que nós construímos, da greve geral, da mobilização em Brasília, que nós também tivemos presente, muita gente daqui estava lá, neste dia perverso que a gente viu e viveu, com a ação da polícia lá em Brasília, da polícia deste governo ilegítimo. Então esses ataques que nós estamos sofrendo são imensos, são grandiosos, além da destruição das regras históricas conquistadas pelos trabalhadores trabalhistas e previdenciárias que dão segurança a mais ao nosso trabalhador, seja no dia a dia do trabalho, seja na questão da previdência, numa futura aposentadoria. Então nós queremos dizer para vocês, precisamos firmes, continuar nesta luta, unidos, articulados, mobilizados, para a gente dar conta
deste momento, de nós não perdermos o que companheiros e companheiras atuais, e já antigamente, já mais de 100 anos que vemos lutando junto para conquistar, não perder isso nesse momento. Então, na Assembleia Legislativa não é muito diferente, processo de terceirização avançando, processo de destruição da política pública e do Estado. E diga-se de passagem aqui, Ana Júlia falou aqui da questão do pedido de impeachment, pegar mais de R$1 bilhão, não passar os 25% para a educação, não passar esse recurso para a saúde, não passar esse recurso para os municípios, com certeza uma grande afronta ao papel da política pública, do papel da educação que no nosso Estado. Então, por isso, vamos firme na caminhada, vamos firme à nossa nova greve geral dia 30, e podem contar com a gente na luta do dia a dia na Assembleia Legislativa. Um grande abraço e muita força. Obrigado, deputado Dirceu. Também nas horas vagas, músico, né? Músico, deputado Dirceu. Vamos receber também com muito carinho, deputada que é presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, deputada estadual Luciane Carminati. Boa tarde, meus colegas professores e professoras, boa tarde. Quero cumprimentar a todos os professores, profissionais da educação, inicialmente parabenizar o SINT por esse brilhante congresso. Confesso que quando eu analisei a programação, Ana Júlia, me deu vontade louca de abrir mão de toda a agenda e ficar até o final, mas infelizmente nós temos muitas agendas nesse estado e precisamos percorrer todas as regiões. Mas eu gostaria de cumprimentar carinhosamente todos que já nos antecederam aqui na mesa, a Joaninha, a Ana Júlia, a Marisa, em nome dessas 3 mulheres, dizer da minha alegria em perceber o quanto se tem clareza e lucidez no momento de tanta dificuldade e desafio. Também cumprimentar o Gilmar, em nome da Confederação Nacional, e também o Alduir, que é o coordenador, em nome de todos os coordenadores das direções que aqui se encontram. Quero também cumprimentar todas as forças presentes aqui no Congresso, no 11º Congresso Estadual do SINT, e cumprimentar todos os meus colegas deputados, o Dirceu, a Ana Paula, o Décio e o Pedro, parlamentares que nos orgulham e que mostram que, ao contrário do que a mídia diz, demonizando a política, toda generalização é burra, ignorante e injusta. Nós estamos no parlamento, sim, fazendo como o SINT diz aqui, resistência e luta em defesa da democracia e contra os ataques da educação. Quero também cumprimentar os professores aposentados, que são inúmeros nesse congresso e que nunca abandonam a luta. Nós temos grandes e urgentes desafios na educação. E o professor que tem consciência e clareza de classe sabe que a educação por si só não se explica. A educação está num contexto onde nós estamos convivendo nesse momento com um golpe. Infelizmente, muitos colegas professores fizeram a dança patriótica e não entenderam também o que estava em jogo naquele momento. Por isso que o desafio da educação é muito grande, é construir consciência a partir da luta de classes, de interesse, de projeto. Portanto, um desafio é, o Plano Nacional de Educação sai do papel?
Com esse governo, não acredito. O Plano Nacional de Educação sem financiamento, sem dinheiro novo, sem pré-sal, sem imposto sobre as grandes fortunas e com isenções fiscais milionárias, não sai do papel. Portanto, nós precisamos sim ter a coragem de fazer debate também de conjuntura e de política, porque a educação está inserido nela. Precisamos também nos posicionar, e quero, Gilmar, parabenizar a postura que o Fórum teve, porque como é que um governo não respeita a construção da sociedade? O Fórum não é Fórum Nacional de Educação, como um braço do Ministério da Educação. E os governos precisam entender isso, e cabe aos governos respeitar. Aqui em Santa Catarina, eu estou representando a Assembleia no Fórum Estadual. Tivemos uma reunião até agora, e nós temos um plano estadual para tirar do papel. Portanto, também temos que fazer muita luta, combinada com a Organização dos Trabalhadores, com a CUT, com todas as centrais, com todas as forças, e precisamos combinar com o SINTE a mobilização para tirar esse plano estadual do papel. Precisamos ter um pé aqui e um pé de olho na votação da reforma trabalhista, porque eu não consigo imaginar que nós vamos conviver com editais, como a gente já viu, da Prefeitura de Angelina, contratando professor por menor preço. Já está acontecendo a terceirização em Santa Catarina, e vejam o que vem pela reforma trabalhista. A mesma coisa em relação à reforma previdenciária. Eu quero ainda falar do que a gente vivencia na Assembleia. 40 deputados e poucos votos em defesa da educação. Se não fosse isso, nós não teríamos mais de 5 bilhões desviados, retirados da educação nos últimos anos, por não compreender que os inativos têm que entrar no Caixa Geral do Estado e não pertencem aos 25% da educação. Portanto, nós temos 5 bilhões não aplicados e nós temos 25% da educação não aplicados. Nós temos um concurso público que é prometido, 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 e agora, mais uma vez, o secretário promete que em 2018 nós teremos concursos, e nós queremos concurso, mas para todas as áreas, incluindo professor de informática, incluindo indígena, educação especial, quilombola, educação do campo, todas as áreas do conhecimento humano. Nós queremos que o governo reveja o absurdo de fazer com que todas as escolas com ensino médio noturno sejam modificadas no seu horário por R$ 95 mil por mês. Esta é a resposta. Nós fizemos um pedido de informação. Quanto custa pagar adicional noturno para os professores? Pasmem, 5 bilhões desviados da educação e 95 mil para manter o horário das 19 horas. É essa a situação que a gente tem aqui em Santa Catarina. Nós temos que fazer o Estado cumprir com uma lei que a Assembleia aprovou de nossa autoria, do segundo professor. Nós precisamos encarar isso de frente. Se eu tivesse como mãe um filho especial, eu quero professor habilitado, como eu quero para todas as áreas. Meu filho tem direito, todos têm. E nós temos que tirar essa lei que foi aprovada. E o governo ameaça entrar com a DIN. Nós precisamos continuar lutando. Precisamos lutar contra a reforma do ensino médio. Eu protocolei um pedido de informação com várias questões sobre o modelo de ensino médio catarinense, porque nós temos as informações de que dentro da Secretaria de Educação, nós já temos lá a Fundação Itaú, Natura e a Ayrton Senna, orientando as 16 escolas do ensino médio. Pedro e Décio, quando eu pedi qual é a formação desses orientadores, porque nós sabemos que é bem menor do que os nossos educadores, a resposta que veio é notório saber. Notório saber. Esse é mais um debate, sem entrar aqui no mérito de quem está querendo
construir o ensino médio, que é acelerar uma formação para nós termos jovens formados para a mão de obra da indústria, para a fábrica, para acelerar essa formação. A gestão democrática é outro grande desafio. Temos projeto de lei na Assembleia Legislativa, eu e a deputada Ana já fizemos peleia sobre isso, está lá parado, engavetado. Precisamos fazer a luta. Gestão democrática não é uma banca que escolhe diretor, é muito mais do que isso. Gestão democrática é a comunidade, os professores participando e a gente ter recurso para fazer a manutenção e a qualidade da educação. Por último, a revogação das leis que massacram o magistério. A Lei 668 do Plano de Carreira de 2015 e a Lei 16.861 dos ACTs, também de 2015. Eu quero terminar falando da escola sem partido. Como presidente da Comissão de Educação, quero lembrar aqui duas coisas que eu não poderia deixar de falar. Primeiro, esse teatro que foi apresentado aqui me lembrou do Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Acho que nós, na educação, e nós, na militância da educação e da luta social e política, precisamos usar mais da arte para falar de coisas tão sérias de uma forma menos sisuda, menos cansativa e que o povo entenda. Então, quero lançar esse desafio aqui, para exemplo do que os meus colegas, nossos colegas professores fizeram, resgatar mais o valor da cultura, como uma experiência humana fundamental para a gente falar de coisas tão duras, tão difíceis e tão sérias, mas tão necessárias de análise. O escritor britânico William Shakespeare, em uma de suas obras, ele diz o seguinte: o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. Aquilo que é imaginado, que não pode ser visualizado imediatamente, produz um estado de perturbação interna muito maior. A ideia da escola sem partido é essa: produzir medo, imobilizar, fazer com que a gente não saiba mais como dar aula, como construir diálogo e respeito e solidariedade. Portanto, como presidente da Comissão de Educação, e tenho certeza que meus colegas aqui estarão juntos, nós vamos sentar em cima desse projeto se alguém ousar entrar com ele na Assembleia Legislativa. Escola sem partido, não. Lei da mordaça, não. Precisamos construir consciência e aprender a conviver com a diversidade. É essa escola que eu acredito e que eu sonho. E todas as vezes que eu visito as escolas, como fiz em muitas regiões, os professores aqui sabem, Fraiburgo, Maravilha, Tigrinho, São Miguel, Chapecó, Xanxerê, Florianópolis, Gaivota, Sombrio, eu percebo em cada escola que há luta, que há dedicação, que há compromisso. Quem de fato está fazendo qualidade na educação são nossos professores, em cada canto desse estado. Por isso que nós estamos lutando e por isso estamos resistindo. Um grande abraço e vamos em frente, companheirada. Viva os trabalhadores da educação! Obrigado, professora Luciane Carminati. Nós vamos ouvir agora ele que é o líder da minoria no Congresso, o opositor ferrenho a esse governo ilegítimo, esse governo usurpador. Receber com carinho, salva de palmas, deputado federal Décio Neyri de Lima. Queria saudar a mesa e eu faço em nome da nossa coordenadora de Jaraguá do Sul, nossa anfitriã, a companheira Marisa, que nos recebe de forma tão calorosa na querida cidade de Jaraguá do Sul.
Queria cumprimentar o Aldoir, nosso coordenador do SINT, no estado de Santa Catarina, que organiza o 11º Congresso nessa tarde de quinta-feira, acredito marcante, expressiva, para todos nós que temos a oportunidade e o privilégio de compartilhar com todos vocês esse início rico, tenho certeza, de um grande debate, da construção de um bom conteúdo horizontal, democrático, com a participação efetiva de todo o pensamento rico que o SINT tem produzido para o movimento social, o movimento sindical e para o estado de Santa Catarina. Queria cumprimentar a minha querida companheira Ana Júlia, expressão contemporânea da resistência, da luta, da presença da mulher, sobretudo, encorajando e empoderando o movimento social de Santa Catarina, uma expressão rica, marcante do último dia 28 de abril, e tenho certeza irá nos levar todas as praças e as ruas no próximo dia 30. Cumprimentar a minha guerreira, a companheira Joaninha, que já compartilhei com ela nos períodos da ditadura uma organização de esquerda clandestina, o chamado PCBR, quando fomos militantes juntos na luta pelas liberdades democráticas. Muito bom, Joaninha, estar com você aqui nesse momento e sempre tonificada pelos seus ideais que ajudam a construir este pluralismo da esquerda brasileira. Cumprimentar o Gilmar e agradecê-lo pela aula magna já proferida na tarde de hoje, com uma compreensão muito lúcida da conjuntura, aqui representando a expressão maravilhosa da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a quem se somam também, me permita aqui compartilhar com a companheira Marta, companheiro Vieira, que se somam nesse contexto nacional. Cumprimentar todos vocês, cumprimentar meus colegas deputados estaduais, meu líder de Seu-Dreche, Ana Paula, e eu quero dizer aqui para vocês com muita paixão, como é bom ver uma categoria como essa, com a dedicação, o empenho da deputada Luciane Carminati, e aqui o meu testemunho da luta incansável da educação brasileira, a quem quero cumprimentar, o meu companheiro Pedro Kizai, que tem sido uma rica expressão naquele palco da mentira, infelizmente, do golpe, que é o Congresso Nacional, que nós não podemos em nenhum momento ser depositários de qualquer esperança. Por isso, Joaninha, quando é direta já é para tudo mesmo, e principalmente para aquela casa, que é a casa que infelizmente bagunça e agride a democracia brasileira. Eu queria dizer para vocês rapidamente, nesse momento, que eu tenho certeza não será apenas o 11º Congresso do SINT de Santa Catarina, mas será e haverá de ser um grande acontecimento para o movimento social, para o Estado de Santa Catarina, para a categoria que é responsável e é o maior patrimônio desse Estado, responsável pela construção das gerações que se passaram. Aqui também não podemos deixar de nos abraçar com os aposentados, com aqueles que permanecem na luta, estão aqui no dia a dia da luta dos trabalhadores da educação de Santa Catarina. Dizer para vocês que, ao mesmo tempo em que iniciamos esse congresso, nós temos uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que vai além, com certeza, dos propósitos e da finalidade das lutas específicas da categoria que vocês representam, que são os professores da rede estadual do nosso Estado. Vai para além porque o momento e a conjuntura do nosso país, mais do que nunca, precisa deste 11º Congresso do SINT. Os trabalhadores do campo e da cidade precisam deste congresso.
O movimento sem terra precisa desse congresso. Os pobres precisam deste congresso. O povo brasileiro precisa deste congresso. A crise que nós estamos vivendo nesse momento, ela é extremamente delicada, perigosa, aguda. Os acontecimentos já consolidados em apenas um ano representam muito mais do que todas as tentativas neoliberais, somadas a elas os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Devoraram a soberania do país com a quebra do modelo de partilha, do pré-sal, num processo de entreguismo que nós já estamos assistindo nos leilões para entregar este patrimônio estratégico do povo brasileiro aos interesses das grandes petroleiras internacionais. Já aprovaram a PEC da maldade, 20 anos, escrito na chamada Constituição Cidadã, que nós não poderemos ter ampliados os valores e os investimentos na educação pública, nas creches, nas escolas, que nós não poderemos ter investimentos na saúde pública, no SUS, nos próximos 20 anos. Nós estamos submetidos a esta síntese do teatro. O Brasil e todos nós estamos escravos e reféns às instituições, todos nós, da voracidade do mercado. É o mercado que determina. É o mercado hegemonizado pelos banqueiros, ocultos que não aparecem nas manchetes de jornais, que promoveram este golpe. Dos rentistas, que abocanham 43% do PIB brasileiro, e dos setores produtivos do capitalismo, que hoje retiram do bolo brasileiro 30% do PIB somente em sonegação. Quando falarem a palavra corrupção, antes de atacarem a democracia, antes de criminalizarem de forma genérica a política, pensam e reflitam. Não há nada mais corrupto neste país do que o próprio capitalismo, que escraviza, que exclui, que mata pessoas, que lhe nega a saúde, que lhe nega a educação e que lhe nega ser um professor com dignidade para, nesta paixão da educação, poder emancipar os pobres, o povo simples e aqueles que precisam ter a sabedoria para poderem sair do campo da alienação. É este o processo que vocês realizam o 11º Congresso. Por isso nós estamos aqui, nós os parlamentares, nós os poucos que ainda resistimos neste processo inescrupuloso da política, mas nós estamos aqui para prestar homenagem do exemplo de mobilização e de conteúdo que vocês realizam o 11º Congresso, com esta palavra resistência e luta, com esta palavra que só aqueles que têm causa conseguem se reunir neste campo da diversidade. Eu tenho dito, companheiros, só nós, com muita resiliência, é que vamos conseguir derrubar esta agenda que está levando o Brasil ao subdesenvolvimento, que já nos humilha este ano com a volta de 3,5 milhões de pessoas jogadas ao abismo da fome e da miséria, com o retorno do Brasil ao mapa da fome, que é monitorado pela ONU. Portanto, um grande congresso, que esses 3 dias sejam marcantes na vida de vocês, que saiamos daqui com a responsabilidade da causa, que saiamos daqui com a grandeza da unidade, que saiamos daqui determinados a fazer o processo histórico acontecer. Vocês não são pouca coisa, vocês são os formadores das gerações, das opiniões, vocês são professores, vocês têm que mudar a realidade desse Estado que ano que vem tem a possibilidade de uma nova história, mas também nesse momento de ajudar a construir a resistência do povo brasileiro a esta agenda neoliberal que quer submeter o país
novamente aos abismos da pobreza, da miséria e da indignação. Eu concluo dizendo, companheiros, que esse congresso não se resigne a nada, que ele seja um momento de exaltação e de indignação, como sempre afirmou Darcy Ribeiro. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Décio Lima, líder da minoria no Congresso Nacional. Queremos convidar o professor, participa de todos os fóruns nacionais, companheiro de luta naquele congresso, naquele espaço, receber com muito carinho o deputado federal Pedro Kizai. Obrigado, Zeca. Cumprimentar todos os delegadas do 11º Congresso do Sint. Meus colegas, professores, educadores, se há um lugar e um espaço onde nós temos a grande responsabilidade histórica de pensar, é esse espaço que é o espaço educacional. Por isso eu quero cumprimentar o Aldoir, em teu nome, toda a direção do Sint e todos que construíram o Sint em Santa Catarina, desde a LISC. Cumprimentar a Marisa, que acolhe aqui a todos nós, cumprimentar as lideranças sindicais aqui, na pessoa da Ana Júlia, presidente, coordenadora, dirigente da Central Única dos Trabalhadores, que milito também nesse espaço de luta no dia a dia, a Joaninha. E eu acho que aqui tem um acordo, e o deputado Décio, e lhe cumprimento, e obrigado pela sua deferência, eu acho que o companheiro Décio foi feliz aqui. Nossa bancada tem posição política fechada. Nós queremos fora Temer, nós queremos diretas já, e nós queremos eleições gerais. Nós somos a favor de eleições gerais para dar legitimidade para o presidente eleito desse país, não é deste Congresso. Então, temos construção política aqui nesse momento. Em terceiro lugar, eu quero cumprimentar o Gilmar. E Gilmar aqui da CNTE, você, o Heleno, leva um abraço para o Heleno. E eu acho que esse Congresso tem que tirar uma resolução, uma moção de apoio ao Fórum Nacional, conduzido pelo Heleno, de romper com o governo ilegítimo e construir conferências municipais, estadual e nacional de caráter popular. Parabéns aos mais de 20 entidades que tomaram a decisão de romper, porque o governo rompeu com 2 decretos, um decreto e uma portaria. Então leva, e a direção aqui, eu acho que o Congresso tem que dizer, nós vamos construir o nosso espaço de luta e deslegitimar esse governo ilegítimo. Eu quero cumprimentar a todos vocês, os meus colegas deputados, e aqui quero ser mais breve que meus colegas. Eu acho que o Décio foi feliz aqui na sua fala, a Luciane Carminati da Educação, o Dirceu Dresch e a Ana Paula. Eu quero falar 2, 3 coisas aqui só. Primeiro, neste momento conjuntural, nós temos que botar toda a energia e força na greve geral do dia 30. Eu concordo. E o Congresso tem que tirar essa posição. Não tem outro caminho. E quero dizer para vocês, parabéns a todos que têm ido para a rua. Eu sou professor há mais de 20 anos. Não acredito no futuro da escola e da educação se os professores ficarem com os 2 pés na sala de aula. Não tem futuro. Tem que pôr um pé na estrada. Tem que participar das mobilizações. Tem que participar desse processo. E termino depois sobre a reforma da Previdência. Segundo lugar, dá para tirar resoluções da direta já, as eleições gerais, dá para tirar posições claras da luta e da resistência contra a reforma trabalhista. E olha, aqui falou-se de um município, antes da reforma trabalhista, os prefeitos estavam elogiando este prefeito, que não vão precisar mais fazer concurso nesse país, trabalho intermitente, autônomo, temporário, terceirizado, etc, etc. Ou seja, é o desmonte das carreiras, é o desmonte do trabalho fixo, é o desmonte da dignidade dos trabalhadores nesse país, porque a reforma trabalhista destrói 3 instrumentos. O primeiro,
o instrumento sindical que é a base da luta dos trabalhadores desse país. O segundo, a Justiça do Trabalho, porque só vai homologar os acordos na negociação. E terceiro, a própria CLT, a própria legislação, trabalhando a relação de capital e trabalho sem, e o ente público também vai ser atingido nesse processo. Em segundo lugar, em relação à educação, eu queria aqui dizer para vocês, tu lê o ato institucional número 5 de 1968, tu vê lá a escola sem partido. Tu vê o ato institucional número 5 de 68, transformado em projeto de lei, eu vejo a professora da UDESC sendo perseguida e denunciada. Eu vejo a construção de um processo de endireitização da sociedade cada vez maior. E quando eu vejo essa semana o processo de endireitização desse país, onde os pastores evangélicos que estão lá defendendo que tem que perseguir a esquerda, os professores, os que têm autonomia e liberdade de expressão, eles querem eleger 154 deputados, porque eles só têm 94 no próximo ano. Junto com os militares, junto com o Bolsonaro e junto com os ruralistas, eles querem ter 308. 308. E quando a gente vai despolitizando no processo educacional a não participação da política, vai dar Bolsonaro, vai dar ditadura. E 61% dos catarinenses, e muitos deles passaram pela escola pública, defendem ditadura militar. Esta semana, 61% dos catarinenses defendem ditadura militar. Portanto, esse congresso tem que ter ousadia, resistência, luta, para que essa direita não destrói a dignidade dos professores catarinenses brasileiros, que ela não destrói a nossa democracia, a nossa pluralidade, que ela não destrói e desmonta os valores de gênero que permitiu homens e mulheres sonhar e acreditar que daria para fazer uma sociedade mais justa e igualitária. Eles vão desmontando tudo isso. Por isso que outras falas aqui já teve. Por isso que quando aqui o Estado catarinense, junto com vocês, conseguimos aprovar sociologia e filosofia, que a sociologia é entender qual sociedade a gente vive, e a filosofia, qual é a razão da nossa vida, eles acabaram na reforma ensino médio, filosofia e sociologia. É disso que nós estamos falando, companheirada. Então, na conjuntura, é contra as reformas. Na conjuntura, eleição direta, eleição geral. Na conjuntura, é greve dia 30. E na estrutura de médio e longo prazo, é muita formação política, é muito debate, é muita resistência dentro das escolas, para vocês na sala que é sagrada, não aceitar diretor, não aceitar ninguém que pise em vocês. Aquele é o espaço sagrado da educação, da pluralidade da democracia. Esse é o espaço sagrado, esse é o lugar nosso, que ninguém pode nos roubar, que ninguém pode nos roubar. Por isso não vamos se ajoelhar, nós não vamos se ajoelhar. E por isso, quando dia 30 greve, que ainda não vai ser votada a reforma da Previdência, trabalhista eles vão votar, porque é só por minoria, é por projeto de lei, por minoria simples, por maioria simples, aliás, mas precisa 308 na Previdência, eles não vão aprovar, porque tem povo na rua, porque tem mobilização, porque vocês vão junto conosco impedir a reforma da Previdência. E se há um recado para dar, os policiais foram para o Congresso, sim, e foram lá, e quebraram todos os vidros da chapelaria lá do Congresso Nacional. E quando quebraram todos os vidros, 5 horas depois, eles baixaram para 55 anos a idade. Egoístas os militares. Deveria ter baixado para todo mundo, para os professores, para os trabalhadores e tudo. Mas eles mostraram e demonstraram que se a luta faz a lei, a mobilização faz a lei, e por legítima defesa, como defender a Constituição, nós temos que ir para a porrada. Nós não podemos assistir à forca, companheirada. Aquela forca é para nós, companheirada. Aquela corda é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Aquela forca daquela corda aqui, eu me olhando para o meu filho, para a minha filha, para os nossos netos, para nossas crianças que estão na nossa escola pública. É disso que nós estamos falando. Portanto, vamos para a luta, vamos para a resistência, vamos para a mobilização, e eles não vão
ganhar. E o que eles ganhar hoje, o ano que vem, no outro, nós vamos ser vitoriosos, porque nós não vamos se ajoelhar, nós não vamos se acovardar, porque nós não somos cagão e nós não somos covarde. Viva os trabalhadores, viva o Sinti! Viva a luta dos professores e professoras! Quem é de luta dá um grito! Mais forte, gente! Quem é de luta dá um grito! Vamos ouvir agora, no nosso 11º Congresso Estadual do Sinti, o professor que é o coordenador estadual do Sinti Santa Catarina, além de dar as boas-vindas a todos nós, vai abrir oficialmente o nosso congresso o professor Alduir José Klamer. Salva de palmas para o professor Alduir. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero saudar aqui a cada uma e a cada um que são delegados desse congresso, saudar aqui as pessoas que estão conosco aqui na mesa, a Joaninha, o Gilmar, a Marisa e a Ana Júlia, os dois da ponta representando 2 centrais sindicais, nós aqui representando a direção do sindicato e o Gilmar representando a nossa confederação. 11º Congresso do Sinti. Fizemos 50 anos no ano passado. É muita história. É muita luta acumulada de uma categoria. É uma categoria que há tantos anos se mantém firme, se mantém organizada. E quero saudar aqui também a todos e a todas os coordenadores, ex-coordenadores do Sinti. Nós temos aqui o companheiro Elvio, que dá no tempo da LISC também, um dos primeiros coordenadores estaduais, que hoje é delegado desse congresso. Então, uma salva de palmas a todos esses lutadores e lutadoras que construíram essa nossa entidade. Como é que nós podemos encarar uma realidade dura como essa que nos está colocada? Congelamento para 20 anos dos investimentos para todas as áreas sociais. Nós agora não temos nem noção ainda do que vai significar isso. Nós ainda não conseguimos ver aonde é que nós vamos parar. Como é que será a nossa vida em uma realidade de terceirização? O que será das escolas? Como nós conviveremos com o que nós já temos aqui em Santa Catarina, com o Instituto Ayrton Senna, discutindo as políticas educacionais? O que será de nós que hoje já somos 40% de admitidos em caráter temporário? Será que nós teremos ainda público para os próximos gerações de professores? Essas são as questões que estão colocadas para nós. Nós temos muitas visões diferentes dentro da nossa categoria, nós temos divergência interna, mas nós também temos desafios maiores do que esse. E o desafio que nos é colocado aqui, a manifestação das diferenças,
terão que ser bem aceitas, terão que ser bem trabalhadas, e nós teremos espaço para o debate aqui nesse congresso, e essa é a riqueza que nós teremos nesse congresso. No dia 31, nós vamos ter greve geral. Dia 30. Nós já tivemos outra greve geral e nós levamos a consequência essa greve geral. Já foi dito aqui. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é construir a luta. O nosso desafio é nós, lá na escola, trabalharmos a nossa organização no sentido da consciência. Porque nós que estamos aqui, nós não estamos aqui apenas nos representando. Nós temos o compromisso de, nesse congresso, fazermos as indicações de como será a luta dos trabalhadores em educação para os próximos anos. Olha só quanto tempo de luta nós tivemos para conquistar as coisas que agora, uma a uma, estão sendo destruídas. Olha que pouco tempo faz que nós estivemos reunidos no último congresso, e lá nós não imaginávamos, Ana, que nós teríamos esse congresso nessa conjuntura. São só 3 anos que se passaram. E olha o quanto nós estamos piores daquele congresso para esse. Por outro lado, também nunca esteve tão claro a luta de classe. Os desafios que nós temos, eles não serão enfrentados só por aqueles e aquelas companheiras que já estão organizadas no sindicato. Nós só vamos enfrentar, de fato, esses desafios que estão colocados, se nós chegarmos em cada companheiro, cada companheira trabalhador, da educação, mas não só da educação. Eu quero saudar aqui os companheiros de outras entidades sindicais, que estão aqui também, nos prestigiando na abertura desse congresso. Porque a luta que nós estamos travando, ela não será enfrentada por uma categoria, Joaninho. Ela não será enfrentada pelos trabalhadores em educação, porque a luta é a luta de classe. E isso está muito claro nesse momento. Muitos já diziam, a luta de classes é uma coisa ultrapassada, vocês do sindicalismo estão ultrapassados, isso não é mais debate. Olha aqui onde é que nós vamos parar com esse tipo de avaliação. A luta de classe é o norte que precisa primar a luta dos trabalhadores. A luta de classes é o centro da pauta desse congresso, e é nesse norte que nós vamos trilhar, e só assim é que nós teremos resistência e luta em defesa da democracia e contra os ataques à educação que nós estamos sentindo nesse momento. Em Santa Catarina, o governo Colombo, há anos vem tirando dinheiro nosso, do povo catarinense, da saúde, da educação, desviando os recursos. São 6 bilhões. 6 bilhões. Imaginem o que significa isso em termos de políticas públicas de 2006 para cá. Em 10 anos, nós temos 6 bilhões desviados. É por isso que nós estamos com as escolas sucateadas. É por isso que não dá para ter uma carreira decente para os trabalhadores em educação. É por isso que nós estamos na luta, porque nós não aceitamos. Nós vamos pedir o impeachment desse governo Colombo. Nós não vamos aceitar. E nós precisamos aproveitar os momentos. Esse é um momento que também é oportunidade para nós. O governo Colombo vive uma crise. Não é à toa que o Gavazzoni... Não é à toa, companheiros e companheiras,
Esse governo está em crise, mas a mídia não deixa o povo enxergar. Para a mídia, o governo Colombo é um governo bonzinho, é um governo que está resolvendo as coisas do povo. E quando, na verdade, é o governo que está primando só pelos grandes grupos econômicos, que está dando isenção fiscal para as empresas, para as grandes empresas. É por isso que não tem dinheiro para as políticas públicas. É nesse norte da luta de classes que nós vamos fazer esse congresso. E eu gostaria aqui, então, neste sentido, declarar aberto o 11º Congresso Estadual do Síndico de Santa Catarina.